Olá, turma de Zoologia dos Invertebrados. Hoje nós vamos apresentar o nosso seminário. O grupo é composto pela Adriana, Graziele, Kelly e Lohane, que sou eu. O tema escolhido foi a importância ecológica dos diferentes grupos de invertebrados, e nós trouxemos esse artigo, muitas vezes esquecidos, entendendo e enfrentando os desafios atuais da conservação de vertebrados marinhos. Esse seminário ele vai abordar sobre a conservação de vertebrados marinhos frequentemente negligenciada. Nós vamos explorar os principais desafios que esses organismos enfrentam e as razões pelos quais sua preservação é crucial para a saúde dos oceanos. Os invertebrados marinhos, que constituem a maior parte da vida marinha, desempenham um papel crucial na saúde dos oceanos. No entanto, eles enfrentam uma série de ameaças, incluindo a perda de habitat, a poluição, a pesca excessiva e as mudanças climáticas. Sua importância se estende desde a manutenção da qualidade da água até mesmo o suporte de cadeias alimentares complexas que sustentam desde peixes até baleias. Então, muitas das vezes, são deixados de lado nas políticas de conservação, apesar da sua importância para a biodiversidade marinha. E o artigo, ele vai discutir essas várias ameaças que afetam os invertebrados marinhos e propõe novas estratégias de conservação para esse grupo, que muitas das vezes são esquecidos. Essa imagem mostra um mapa conceitual sobre os fatores que levam à perda da biodiversidade marinha, em que o núcleo central é o Biodiversity Loss, com ramificações para categorias principais que causam essa perda, como a poluição mediada por humanos, que causam impactos de materiais pesados, desenvolvimento industrial e aumento de rotas marítimas. A mineração em águas profundas, que causam perturbações de sedimentos, regulamentações insuficientes e até mesmo extinções. A destruição de habitat, como a pesca com dinamite e pressão socioeconômica. E invasões biológicas em que espécies exóticas introduzidas nesse ecossistema acaba prejudicando. E os parâmetros de água em mudança mostram os níveis crescentes de CO2 e as mudanças químicas que ela causa nas águas oceânicas. Isso, o artigo pontua que os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta, abrigam uma complexa teia de vida onde os invertebrados desempenham papéis cruciais, como a reciclagem de nutrientes, que são feitas por invertebrados como esponja, vermes que decompõem a matéria orgânica, liberando nutrientes essenciais para o crescimento de algas e plantas marinhas, a base da cadeia alimentar. A engenharia de ecossistemas, como os corais e ostras e outros invertebrados, constrói estruturas complexas que servem de abrigo e berçário para inúmeras espécies, além de protegerem as costas da erosão. E temos também a polinização, que, embora menos conhecida do que a polinização terrestre, a polinização marinha, realizada por invertebrados como o zooplâncton, é essencial para a reprodução de plantas marinhas como ervas marinhas. A principal ameaça aos invertebrados marinhos inclui desde a perda de habitat até mudanças climáticas, em que a perda do habitat é causada pela destruição de manguezais, recifes de coral e outros habitats costeiros, causados pela urbanização, poluição e atividades humanas, que ameaçam diretamente os invertebrados. Já a poluição, por plásticos, produtos químicos e outros contaminantes, afetam a saúde dos invertebrados, causando desde danos físicos até disfunções reprodutivas. A pesca excessiva causa o arrasto, que danifica o fundo do mar, e a pesca também de espécies chaves, como os crustáceos e moluscos, que a retirada deles causa um desequilíbrio no ecossistema que prejudica os invertebrados. E já as mudanças climáticas, com o aumento da temperatura da água, a acidificação dos oceanos e as mudanças no ar causam mudança nos padrões de correntes marinhas, afetando a fisiologia, a reprodução e distribuição dos invertebrados. Como nós podemos observar nessa imagem, nós temos um coral branco e esse esbranquiçamento é causado devido a mudanças climáticas. O artigo vai abordar a importância econômica medicinal dos invertebrados, onde eles abordam sobre os pepinos do mar, que têm uma importância na indústria dos cosméticos que vem crescendo devido aos interesses por compostos bioativos e produtos ricos em nutrientes, que levou os pesquisadores a explorar os recursos naturais do oceano. E quase todos os principais filos de invertebrados, de crustáceos, quinidários, poliquetas, possuem qualidade cosmética desejável, como a retenção de água e moléculas anti-inflamatórias. Através dessa avaliação, eles encontraram os pepinos do mar, que a utilização dele possui grande quantidade de colágeno e também, além disso, efeito clareador e anti-envelhecimento da pele através do seu extrato.
Na medicina, os invertebrados, estão sendo pesquisados e através dessas pesquisas foram descobrindo novos compostos químicos resistentes a doenças que têm potencial de serem desenvolvidos em medicamentos. Um sucesso que o artigo aborda é o do uso da toxina de caracol para tratar dor crônicas, que é 1000 vezes mais potente que a morfina. Esse composto tem sido administrado a pacientes com câncer e HIV e não possui efeitos colaterais de dependência. O turismo é considerado uma força vital de muitas comunidades locais em nações tropicais, onde há uma abundância de recife de coral, porque eles dependem dos bens e serviços que o ecossistema de Recife traz. Esse turismo baseado na natureza e ecologicamente correto vem ganhando popularidade, portanto, os governos devem ser motivados a introduzir políticas de conservação que preservem a biodiversidade natural, ao mesmo tempo aumentando o apelo turístico. Com isso, à medida que o interesse pelo ecoturismo continua aumentando, a transparência entre moradores locais, cientistas e funcionários do governo será fundamental para abordar o equilíbrio entre os benefícios econômicos, a importância cultural e também a manutenção da resiliência do ecossistema. Desafios da conservação global. Então, existe uma lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, que é um sistema de classificação de estado de risco global. E ela é fundamental para algumas decisões de conservação. Isso é utilizado pelas ONGs e pelas agências governamentais. O que acontece é que a análise de invertebrados nessa lista, ela tem ficado atrás da análise dos vertebrados nessa lista vermelha. Porque uma das razões que são alegadas é que os dados são de fato difíceis de encontrar e também são pobres para invertebrados de água doce. E os cientistas lembram que também é extremamente importante rastrear e divulgar a situação da biodiversidade invertebrada, porque eles desempenham um papel-chave nos ecossistemas. Eles são essencial para o ser humano, né? E o ser humano depende dele de várias formas, como na adubagem de plantações, as minhocas, na alimentação aos crustáceos, os moluscos, aí no vestuário, bicho de seda, e na purificação das águas, os corais. Apesar dos riscos enfrentados pelos invertebrados serem praticamente os mesmos enfrentados pelos vertebrados, o estudo aponta que os vertebrados são muito mais avaliados quando se trata das causas e taxas de extinção. Os invertebrados são engenheiros do ecossistema. Eles produzem muitas das coisas quais o ser humano depende e produzem de graça. E para ajudar a reverter essa taxa de extinção, o relatório sugere que mais pesquisas sejam feitas, né, para mapear as espécies existentes e sua situação. O nosso sistema marinho ele é menos conhecido, então há muito mais trabalho a ser feito, né, em termos de descobrir o que há de fato lá, o que é que vem acontecendo. E é possível que esses níveis de ameaça sejam muito maiores. Olá, meu nome é Kelly. Eu vou estar falando sobre as pressões antropogênicas enfrentadas por invertebrados marinhos. Para quem não sabe o que é pressões antropogênicas, é algo que foi gerado ou influenciado pela ação humana. E ela está dividida aqui entre impactos indiretos e diretos. Os indiretos são a causada pela acidificação dos oceanos, invasões biológicas, poluição mediada pelo homem, diretos no comércio de aquários marinhos, a mineração em alto mar e a destruição de habitats físicos. À frente eu vou estar falando mais especificamente de cada um. Sobre os impactos indiretos, tem a acidificação dos oceanos, né? Você já deve ter ouvido em falar que a água do mar está ficando mais ácida. E como isso pode acontecer, né? Isso ocorre devido ao aumento de emissão, né, do CO2
na atmosfera. Isso faz com que o gás carbono ele se dissolva nos oceanos, e isso vai formando o ácido carbônico e vai reduzindo o pH da água. E isso afeta muitos organismos marinhos, principalmente, como está dito aqui, aqueles que necessitam de estrutura de cálcio, como corais, molusco. E por que isso acontece? Os moluscos que necessita de íons de carbono, né, para formar essas estruturas e demanda mais uma energia. E esses organismos eles são muito sensíveis a mudanças climáticas. Isso acaba prejudicando a vida desses organismos. Tem também as invasões biológicas, que é a introdução de espécies exóticas em outro ambiente. E essas espécies elas podem ser espalhadas no oceano através da água de lastro. A água de lastro é os navios que necessita é a água que o navio necessita para fazer para garantir a estabilidade do navio, né, durante a navegação. Então eles bombeiam a água para dentro desse navio, e essa água ela pode cultivar algumas espécies exóticas e, e elas serem levadas para outro tipo de ambiente. A apicultura também, que, como eu falei ali, a apicultura é os navios que eles fazem um cultivo de algum micro-organismo ou alguma espécie de moluscos no mar, e isso também pode acarretar isso também pode acarretar a introdução de espécies exóticas em outro ambiente. Esses organismos eles vão competir, né, com as espécies nativas do local, e essa competição ela pode causar um desequilíbrio ecológico. Um exemplo é o mexilhão dourado asiático. Ele é uma espécie invasora e ele tem uma fácil adaptação no ambiente, e ele pode prejudicar a vida também de outras espécies de invertebrados marinhos. O último impacto indireto, né, que é uma poluição causada pela mediação humana, que é a poluição por metais pesados. Ela é mediada através de atividades industriais, né, e uma dessas ações que vem ocorrendo é o desmantelamento de embarcações, que contribui para a liberação de metais pesados nos oceanos, e a substância, né, ela é altamente tóxica para esses animais marinhos e pode acumular no organismo e acabando indo, né, para a cadeia alimentar. E devido a isso, pode até afetar mesmo os próprios humanos. E há uma grande ocorrência desse acontecimento em Bangladesh, que é um país da Ásia, onde há uma atividade de desmantelamento de navios, e isso vem impactando severamente para poluições de metais pesados. Dos impactos indiretos temos o comércio de aquário marinho, o comércio por esses animais marinhos, né, para aquário cresceu muito, e principalmente nos Estados Unidos, que representa 60% das importações, e menos de 10% desses animais são criados em cativeiros. Durante essa importação, né, a alta mortalidade durante o transporte desses animais e a retirada de muitos animais, filhotes jovens, né,
antes da reprodução. E isso acaba reduzindo e afetando os recifes. Mineração em alto mar. A mineração em alto mar é a procura de nódulos polimetálicos. Vem crescendo, né? E vem avançando sem nenhum conhecimento suficiente do ecossistema das águas profundas. Essas águas abrigam muitas espécies de biodiversidades únicas, né, como as espécies desconhecidas. E essa extração desse minério, ela pode acabar destruindo o habitat ali, né, e também pode estar alterando a química da água, gerando impactos ambientais a longo prazo nesse ambiente. Por último, a destruição de habitat físico, que é acarretado principalmente por pesca com dinamite, que é ilegal, mas ainda é praticado no sudeste da Ásia e na África. E ela vem destruindo aí, né, os ecossistemas marinhos e afetando a população costeira. A recuperação desse ambiente ela pode levar séculos e há muita falta de fiscalização, dificulta combater essa prática, né? A outra pesca é a pesca por arrasta, quem não sabe. Que arrasta é aquela pesca com rede que ela vai carregando tudo que tem debaixo da água. E ela acaba removendo organismos não alvos, que acaba sendo descartado em outro ambiente. E ela também pode alterar o sedimento e ameaçar os ecossistemas como os prados, que ele é um grande responsável aí pelo sequestro de carbono. Mesmo após as interrupções, pode levar mais de 100 anos para recuperar o ambiente. E é isso, gente. Essas são as pressões antrópicas enfrentadas por invertebrados marinhos, citado no artigo. O artigo vai discutir sobre a importância e os desafios enfrentados na conservação desses animais. Para se ter uma ideia, os invertebrados marinhos representam algo em torno de 92% das espécies marinhas nos oceanos. E esses animais, eles vão desempenhar funções vitais nos ecossistemas, como a filtragem de água, ciclagem de nutrientes e até mesmo na formação de hábitats. E apesar disso, esses animais são frequentemente negligenciados em políticas de conservação, sendo que muitos nem sequer aparecem em relatórios como os da IUCN. E a falta desses dados sobre a distribuição e a abundância desses organismos torna difícil a formulação de estratégias de conservação e políticas públicas de conservação desses animais. O artigo destaca que várias ameaças colocam em risco os invertebrados marinhos, como as mudanças climáticas, que alteram, consequentemente, as condições dos oceanos, o que torna a água mais ácida, mais quente e até mesmo menos previsível. E isso vai afetar diretamente na fisiologia desses animais e, consequentemente, na sua sobrevivência. Porque, além disso, existe o fator de poluição, principalmente por plásticos e metais pesados, que comprometem os seus hábitats e contaminam a cadeia alimentar. Outra ameaça bastante preocupante é a destruição dos ecossistemas marinhos, que é causada pela pesca destrutiva, pela mineração em alto mar e pelo crescimento desordenado
das cidades costeiras. Uma questão levantada no artigo é a necessidade de uma abordagem mais ampla e multidisciplinar para combater esses problemas, em áreas do conhecimento como ecologia, genética e na tecnologia também. E destaca que com essa visão multidisciplinar, é possível desenvolver estratégias eficazes para proteger esses organismos. O artigo também vai enfatizar que a conservação não pode ser um esforço isolado e é fundamental que os cientistas, governos, ONGs e a sociedade trabalhem em conjunto para aumentar a conscientização e criar políticas públicas eficientes. O artigo conclui que a perda da biodiversidade dos invertebrados marinhos pode ter consequências ecológicas, econômicas e sociológicas bastante graves, porque esses animais eles desempenham funções vitais nos ecossistemas marinhos, como dito anteriormente, e a sua extinção pode resultar em impactos negativos em cascata, que afetam a saúde dos oceanos e os serviços ecossistêmicos que o ser humano também usufrui em algumas comunidades. E diante dos avanços de pressões ambientais e antropogênicas, o artigo reforça a necessidade urgente de pesquisas contínuas para compreender melhor como esses organismos estão sendo afetados. Um dos desafios apontados é a falta de dados sobre muitas espécies de invertebrados, o que compromete sua inclusão em listas de conservação e também impede a formulação de políticas específicas para sua proteção. Além disso, a implementação de novas tecnologias pode ser um diferencial na conservação desses organismos, o que permite métodos menos invasivos de monitoramento e de análise genética e modelagem de impactos ambientais. A globalização e o avanço da tecnologia também vai oferecer oportunidades para aumentar a cooperação científica internacional, o que permite que dados e estratégias sejam compartilhados entre diferentes países e instituições. E isso pode contribuir para o desenvolvimento de iniciativas mais eficazes, como áreas marinhas protegidas, regulamentação da exploração de recursos marinhos e também de medidas para reduzir a poluição oceânica. Por fim, o artigo vai enfatizar que a conservação dos invertebrados marinhos é fundamental para a manutenção da saúde dos ecossistemas oceânicos e também para o equilíbrio ambiental global. Portanto, esforços imediatos e colaborativos vão ser essenciais para garantir a preservação dessas espécies